Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro. Eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Olha, se você estava no grupo de gente que estava achando que os ruídos do Brasil estavam já começando a diminuir, muita calma nessa hora, porque parece que eles ainda têm muito fôlego e dessa vez foi o próprio presidente da República que aumentou esse ruído sobre a compreensão do que será a política econômica do seu governo. O presidente Lula ontem acionou novamente um discurso carregado de política de campanha e não de política de governante. Ele falou bastante sobre a questão do salário mínimo na reunião que teve no evento que promoveu com as centrais sindicais e depois, mais tarde, numa entrevista à Globo News, atacou a independência do Banco Central, pagamento dos juros da dívida pública. São falas que geram ali muita incerteza e insegurança, que por mais que já haja uma compreensão assim do tipo, mas esse é o Lula sempre fala assim e tal. Existe uma diferença que nós aqui cobramos sempre de todo governante entre o que é estar em campanha e o que é estar institucionalmente conduzindo o país. Então, nós hoje vamos tratar aqui no episódio do Money, nós vamos destacar da fala do presidente ontem, vamos destacar a questão das metas para a inflação. Lula reclamou que a meta de inflação no Brasil está muito baixa. Por que não pode ser em 4,5%, como era no nosso tempo? Ele indagou na entrevista que deu a Natuzaneri. Então, nós vamos explicar um pouco o que está na cabeça do presidente. Ele pensa o seguinte, que com uma meta de inflação maior, os juros não precisavam tá onde estão agora, né? Para o Banco Central cumprir o seu mandato. E sugere, então, um espaço aí para uma discussão, que é uma discussão encabeçada e liderada pelo governo, pelo Poder Executivo, no Conselho Monetário Nacional, de rever as metas para os próximos anos. Então, nós vamos dar destaque para isso e vou dividir aqui com vocês dados que mostram que, mesmo quando o Brasil tinha lá a meta de inflação maior, como disse o presidente, os juros não ficaram menores. Pelo contrário, chegaram a ser muito mais altos do que os que a gente convive hoje. Vamos dar destaque para isso e vamos tratar também da questão do salário mínimo, né? De novo, ontem também foi um evento, né, com aquele tanto de gente, era óbvio que não ia sair nenhuma decisão dali. Quer dizer, ninguém esperava uma decisão. O que se esperava era uma sinalização. E a sinalização não foi bem recebida pelo mercado, pelos economistas em geral, porque continua muito carregada de ruído político, de ruído com caráter de eleição e não com caráter de governança, de quem já está governando o país. Então, esses são os dois focos do nosso episódio de hoje. Eu vou começar falando, então, sobre a crítica do presidente Lula à meta de inflação perseguida hoje pelo Banco Central. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, o Brasil sempre conviveu com um dilema de, será que dá para a gente ter um pouquinho mais de inflação? Não tem problema ter um pouquinho mais de inflação para ter um crescimento um pouco maior. Essa fórmula nunca deu certo, porque o custo dela sempre foi ou por um controle de preços, ou por um descontrole da inflação a partir de então, ou de um juro muito mais alto, exatamente para conter e para fazer um contraponto à falta de credibilidade na condução da política econômica. Então, assim, uma premissa que é distorcida, ela dificilmente vai gerar um resultado eficaz. E a história recente do Brasil, desde que adotamos o sistema de metas para a inflação, mostra que não temos ainda um equilíbrio desse sistema. A gente chegou bem depois que muitos países já adotam há muitos anos, mas ainda assim ele conseguiu manter, de alguma forma, a inflação controlada no país e com alguma independência do Banco Central, períodos em que ela foi totalmente rechaçada, exatamente na gestão de Dilma Rousseff, e agora com a independência do BC totalmente institucionalizada. Então, o presidente Lula indagou ontem na sua entrevista à Globo News. Esse negócio de Banco Central independente é uma bobagem, porque olha onde estão os juros, olha onde está a inflação. Por que tem que ter uma meta de 3%, 3 e poucos por cento? Por que não pode ser 4,5%, como era lá atrás com a gente? Pois bem, o que eu trago aqui para vocês? A meta de inflação foi para 4,5% em 2005, ou seja, no 6º ano de vigência do sistema de metas para inflação. E nos 4,5% ela ficou por 13 anos.
até 2018. Então, nós convivemos com uma meta de inflação de 4,5% entre 2005 e 2018. A partir de 2018, ela entrou numa trajetória de queda e foi baixando aos pouquinhos, de 0,25 em 0,25, até chegar aos 3,25 de hoje e 3% para 2024 e 2025. Hoje que eu digo este ano, né, o ano corrente. E então, o Brasil ficou muitos anos com uma meta de inflação de 4,5%, quando lá fora a inflação era de 1,5%. E mesmo em mercados emergentes, comparáveis ao Brasil, porque não adianta comparar banana com abacaxi, como eu sempre repito, a inflação era muito mais baixa. Lá atrás, a discussão já era, não tem por que o Brasil conviver com uma meta de inflação tão alta, porque é um imposto para a população de baixa renda, que tem um impacto da inflação muito maior no seu orçamento do que as famílias mais ricas. Então, o que aconteceu, então, com a taxa de juro nesse período em que a meta de inflação era de 4,5%, né, como disse o presidente? A taxa de juro entre 2005 e 2019, ela ficou em um dígito, ou seja, ela realmente foi mais baixa em apenas 2 ocasiões. Ela ficou baixa entre junho de 2009 e junho de 2010, ou seja, durante um ano. Ela foi ali para 9 e pouco, chegou a baixar um pouquinho mais, para 8 e pouco, mas já a partir de junho de 2010, julho de 2010, ela voltou para 2 dígitos. Então, não durou um ano essa tentativa. E depois, entre março de 2012 e novembro de 2013. E foi aqui que a coisa desandou, porque Dilma colocou em xeque a credibilidade do Banco Central, aquela independência doada pelo Poder Executivo ao presidente do Banco Central. E o que aconteceu com a inflação em si? Gente, a meta era de 4,5%, mas ela não foi cumprida nenhuma vez, né? Ela foi descumprida na maior parte do tempo. E ela só não foi maior, o IPCA efetivo só não foi maior, porque houve controle de preços no governo, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. O que aconteceu em 2015, se você é muito jovem ou não vai se lembrar, eu te ajudo a rememorar aqui. O controle de preços foi tão forte até 2014, que em 2015, quando o governo precisou reverter esse controle, só na conta de energia teve estados brasileiros, especialmente os mais pobres, e que a conta dobrou de um ano para o outro. Então, controle de preços, imagina, essa então é uma fórmula mais antiga do que andar para frente aqui no Brasil. Então, o que a história nos mostra é que é o seguinte: quando a gente tinha a meta de 4,5%, o juro variou entre 19,75%, hoje é 13,75%. O juro variou entre 19,75% e 6, 7%, até chegar nos 2% no meio da pandemia. Mas vamos esquecer esses números todos, porque pelo podcast é difícil mesmo a gente entender. Se você quiser dar uma olhada na explicação que eu dei no Money, vai lá no nosso canal no YouTube. Mas o debate aqui é dada essa fórmula de que se a meta de inflação for mais alta, o juro vai ser mais baixo, o crescimento vai ser maior. Esse já é um debate que já devia ter sido superado no Brasil. Esse foi o tema da minha conversa hoje com Pedro Fernando Neri, que é professor do Instituto de Economia e Desenvolvimento e um dos maiores especialistas em contas públicas, especialmente contas da Previdência. E a minha primeira pergunta para ele foi: escuta, esse discurso de Lula contra as metas, contra a independência do Banco Central, contra o pagamento de juros, o quanto isso colabora no combate às causas? Porque essa inflação que o Banco Central está combatendo hoje é uma inflação que vem dos choques da pandemia, que foram muitos e ainda deixam rescaldo, e da gastança dos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. Sim, houve uma gastança desenfreada, que acabou colocando o Brasil numa fragilidade fiscal que temos hoje, né? O que aumenta a responsabilidade do novo governo diante dessa situação que ele mesmo não provocou, mas ele vai ter que lidar. Ele foi eleito, ele vai ter que lidar. Então, a minha pergunta pro Pedro Fernando Neri foi exatamente essa, assim: qual é o dilema que se impõe ao Brasil quando o presidente traz esse tema para discussão? O que incomoda talvez mais seja esse discurso ser feito justamente quando o governo ainda não conseguiu apresentar uma estratégia mais clara para o fiscal, né? É claro que a gente já está no início do governo, a gente está no primeiro mês de janeiro. Por outro lado, a gente teve aí os meses da transição, a gente tem um grupo político que teve muita experiência no poder, que foi oposição combativa por anos, mas ainda não existe clareza sobre, por exemplo, a nova regra fiscal, ou qual é o papel que a eventual elevação de tributos vai ter no
ajuste fiscal. Então, eu acho que talvez menos do que isoladamente a fala de aumentar um pouco a meta de inflação, é o conjunto desses sinais que não parece auspicioso, né? Parece que a gente quer talvez resolver as coisas na marra, digamos assim, né? Porque se a gente tivesse uma trajetória mais clara para o que vai ser o fiscal, esse discurso não incomodaria tanto, mas me parece que está sendo colocado uma ênfase muito grande na conta de juros e não tanto na necessidade de ter um resultado primário sustentável. Bem, tá aí a avaliação do Pedro, né, das escolhas que o governo precisa fazer. E só para a gente assentar conhecimento aqui, a reunião do Conselho Monetário Nacional, que define a meta de inflação para ser cumprida pelo Comitê de Política Monetária, ela acontece todos os anos no mês de junho. Isso está previsto na lei que criou o sistema de metas para inflação e tudo mais. Então, qualquer revisão que seja feita, ela deve acontecer só no mês de junho. O Conselho Monetário Nacional, com essa reorganização ministerial que houve no governo Lula, o Conselho conta com a participação, quem preside é o ministro da Fazenda, tem a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. Então, é um conselho em que você tem 3 ali representantes da Fazenda, do Planejamento e do Banco Central decidindo juntos, e o peso do Poder Executivo, Planejamento e Fazenda, é maior na decisão. Então, até junho, nós vamos acompanhar quanto isso vai custar, por exemplo, numa reação do mercado financeiro, numa desancoragem das expectativas para a inflação, que a gente já está vendo, né? Nós já estamos vendo um desacreditar. Agora, vocês ouviram o Pedro falar que seria normal o Brasil ter uma discussão sobre, tudo bem, então dá para fazer um ajuste da meta de inflação? Seria cabível pensar num ajuste da meta para a inflação, mas sem abrir mão de combater as causas. Então é isso que o Pedro chama a atenção. Não adianta ter o diagnóstico correto com a premissa errada. E talvez seja esse o diagnóstico mais claro até agora. Bom, vamos para o segundo tema aqui relacionado às falas do presidente Lula. Dessa vez a gente vai falar sobre o salário mínimo. Havia uma grande expectativa pelo encontro que ele teria com as centrais sindicais. A gente não entendia direito qual era o formato, se ia ser uma coisa pequena, média, grande. Acabou virando um gigantesco evento no Palácio do Planalto, com discursos de vários representantes de todas as centrais sindicais do país, em que Lula falou por último, mas plantou ali várias sementes e reforçou o discurso da necessidade de uma política de reajuste do salário mínimo, de desoneração do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que é uma pauta absolutamente desejável, ela só precisa ser factível sem quebrar o país, sem quebrar a gestão pública, e voltou a falar da questão do trabalho, do poder dos sindicatos e tal. Esse discurso, ele teve ali alguma inflamação, mas o mercado reagiu, mas assim, ali não tinha motivo. O presidente estava com uma plateia que cabia o que ele disse. E no final ele não se comprometeu com nada. Ele não se comprometeu nem com um novo reajuste do salário mínimo para esse ano. Então, muita calma nessa hora também, porque tem discurso e tem local e tem momento, né? Então, ontem, num evento no Palácio do Planalto, com, sei lá, dezenas de pessoas, todas ligadas às centrais sindicais e ao movimento sindical trabalhista brasileiro, fazia sentido ele falar aquilo, mas ele não se comprometeu. Então, o que aconteceu ontem no final do dia, uma certa reação do mercado, o dólar que tinha caído para 5,06 acabou fechando em 5,16, foi mais ou menos um incômodo de ruído do que uma coisa concreta, isso falando da questão do salário mínimo, que tem a ver com a responsabilidade fiscal, tem a ver com o que cabe dentro do orçamento brasileiro. O Pedro Fernando Neri, né, que é o nosso convidado do Money de hoje, também conversou comigo sobre isso. Olha que interessante que ele fala sobre o que é. Como o salário mínimo aqui no Brasil, ele é um caso único no mundo de formato. Quer ver? Vamos ouvir. O debate sobre salário mínimo é controverso no mundo todo. Existe uma preocupação grande sempre sobre o efeito do salário mínimo sobre o nível sobre a taxa de desemprego, principalmente de trabalhadores mais vulneráveis, né? Se o salário mínimo cresce muito acima da produtividade, quer dizer, reduzindo a demanda dos empregadores por mão de obra menos qualificada. Mas o que é bastante único no Brasil é que o salário mínimo não é só o piso do mercado de trabalho, mas ele é o piso de vários benefícios pagos pelo governo. E é aí por isso que a gente fala tanto de impacto do salário mínimo nas contas do governo. Não é porque o governo empregue pessoas que ganham salário mínimo, mas é porque ele paga para dezenas de milhões de pessoas o salário mínimo, principalmente na Previdência Social, mas também seguro-desemprego, abono salarial, para a gente ter um pouco uma
uma ideia, tem um número que é sempre interessante trazer, a gente costuma ter no Brasil mais pessoas recebendo salário mínimo na Previdência Social do que pessoas recebendo salário mínimo como empregados com carteira em atividade. Então, acaba que a política do salário mínimo, ao contrário do que sugeriu ali o presidente, é mais uma política previdenciária do que propriamente uma política para os trabalhadores da ativa, como você sugeriu. Então, para cada real que o governo aumenta de salário mínimo, a gente tem um impacto nas contas públicas de algo como 300 milhões de reais. É essa dificuldade que o governo vai ter que tentar calibrar aí. Vocês ouviram o que ele falou, minha gente? Tem mais aposentado recebendo salário mínimo do que trabalhador com carteira assinada recebendo salário mínimo. Aqui está uma distorção gigantesca, né? Em que você tem uma valorização salarial, e eu não estou discutindo mérito, minha gente. Calma, antes de você desligar o podcast. Eu não estou discutindo mérito. É óbvio que o ideal seria que as pessoas ganhassem muito mais, mas a realidade não pode se descolar em pontas. Ela tem que ser encarada como um todo. Então, essa é a situação do Brasil, é isso que transforma, essa grande diferença que transforma a política de salário mínimo do Brasil como um fator único no mundo, como um caso único no mundo. E daí eu perguntei para o Fernando sobre cabe uma política de garantia de ganho real do salário mínimo? O que funcionaria para para manter uma política de ganho de salário e ao mesmo tempo não provocar distorções na economia? Vamos ouvir. Pode ser discutido. A gente, quando a política de valorização do salário mínimo começa a se exaurir, ali ao final do governo Dilma, a gente tinha um número de desempregados bem maior, o desemprego já caiu um pouco, mas eu acho que a gente tem que talvez pensar num outro indicador que não seja só PIB, talvez PIB per capita, talvez ter uma fórmula condicional ao momento do mercado de trabalho, porque a gente tinha ali no segundo governo Dilma a política de valorização resultando em aumentos reais muito expressivos, justamente quando o desemprego estava muito alto. Então a gente tinha uma situação em que a gente tinha mais gente sendo demitida, mas aumentos de salário mínimo sendo dados. Então talvez uma fórmula que seja condicionada à taxa de desemprego, permitindo aumentos maiores somente quando o desemprego for menor, faça mais sentido. Agora, em relação ao espaço fiscal, eu talvez preferisse ver o governo investindo em alguma agenda de desoneração do salário mínimo, né? Porque a gente está falando de aumentar o salário mínimo, mas o salário mínimo ainda é muito tributado no Brasil, no emprego com carteira, né? Sobre esse aumento do salário mínimo vai incidir os 20% de contribuição previdenciária, mais uma série de outros encargos. Então, talvez para o trabalhador mais pobre, principalmente aquele que está fora do mercado de trabalho, o governo talvez pudesse usar esse poder de fogo aí do fiscal em reduzir os encargos sobre a folha, principalmente para quem ganha até um salário mínimo, em vez de necessariamente dar aumentos muito robustos. Eu acho que talvez isso pudesse entrar no radar. Calma, eu posso entender que pode ter dado um tilt na sua cabeça, porque você deve ter pensado, gente, onde é que eu ouvi que tem que desonerar a folha de pagamento? Essa era uma pauta do Paulo Guedes, né? Uma agenda do Paulo Guedes, que foi ministro, posto Ipiranga, ministro da Economia de Jair Bolsonaro. E essa pauta faz todo sentido para todo mundo, né? Para o trabalhador, para o empresário, para o governante e tudo mais. Mas ela nunca conseguiu ser colocada em prática porque a conta não fecha. Mas tá aí a provocação, a compreensão e essa explicação do Pedro Fernando Neri hoje com a gente aqui, que eu acho que ajuda a caminhar sobre o momento que nós estamos atravessando aqui no país. People Beautiful, last but not least. Antes de terminar, óbvio, eu tenho que falar aqui do último capítulo envolvendo Americanas. O BTG Pactual acabou conseguindo uma vitória na batalha jurídica que ele travou com a Americanas e, por querer ou sem querer, acabou abrindo uma porteira para uma sequência de reações de outros bancos que têm alguma exposição à varejista. Ou são credores, ou são fornecedores, e isso está acontecendo para valer. A decisão da Justiça ontem, eu dei em primeira mão, recebi em primeira mão aqui ontem na CNN, qual foi a decisão em favor do BTG? Foi de retirar, suspender
a blindagem de 30 dias que a Americanas ganhou da Justiça, para que a Americanas devolva para o BTG, ou pelo menos não saque do BTG, 1,2 bilhão de reais, 1 bilhão e 200 milhões de reais que a Americanas tem lá no Banco de Investimentos. Então, essa decisão a favor do BTG já garantiu, de todas as operações que o BTG tem com a Americanas, garantiu pelo menos que a Americanas não acesse esse 1 bi e 200. Outros bancos podem ter casos parecidos com o do BTG, que alega o seguinte: olha, a Americanas tentou sacar esse dinheiro antes de anunciar esse rombo bilionário das suas contas, então não pode haver uma proteção judicial para uma coisa que antecede a crise, que antecede o fato e ali demonstra premeditação, né, dos gestores. Essa foi o mérito ali do pedido do BTG e ele acabou ganhando. Então, a visão de ontem, com os advogados que eu conversei, advogados que estão ali representando as instituições e muita gente que também tem, de alguma forma, participado direto ou indiretamente da conversa da Americanas ou da negociação, né, da Americanas com seus credores, é que todo esse processo vai forçar uma aceleração muito grande da tomada de decisão. A Americanas ganhou 30 dias da justiça, uma semana já se foi, quase uma semana já passou, mas ela vai precisar correr, porque o caixa está sangrando e a negociação está muito dura, né, de um lado e do outro. É óbvio, quem está na situação mais frágil, se não cede, o outro lado vai para cima. E é isso que a gente está assistindo na briga entre os credores e os acionistas da Americanas. Quem fica no meio são 100 mil empregados, as 3.500 lojas e o próprio negócio, que é histórico no Brasil. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos, inclusive porque tanto Americanas quanto essa discussão fiscal do país, contas públicas e, afinal de contas, o que é discurso, o que será prática, quem governa, quem decide e que decisão será tomada, vai continuar fazendo a gente experimentar na prática e aprender na prática o conceito de volatilidade, né? Porque segura, peão, os mercados estão para cima e para baixo. Tinha uma tendência ali de tentar melhorar, mas a coisa deu uma desandada e nesta quinta-feira deve ter correção, inclusive no mercado, em função das falas de Lula. Eu volto amanhã, óbvio, com todas as repercussões e deixando você atualizado de tudo. O Money se despede, se cuidem, um beijo, até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.